Se você é uma pessoa hospitaleira ou ainda aquela que quer aprender a recepcionar bem as pessoas dentro de casa, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosatti, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje eu quero falar sobre hospitalidade, sobre recepcionar as pessoas dentro do seu lar. Eu costumo falar que receptividade é um ato de amor. E quando eu falo de recepcionar pessoas, eu estou me referindo não só a pessoas externas à sua família, como amigos, familiares mais próximos, como também a sua própria família. Porque eu costumo falar que talvez o maior equívoco que a gente cometa atualmente é querer sempre agradar os de fora, enquanto os de dentro, que precisam da nossa atenção, do nosso amor, do nosso zelo, acabam ficando de lado. Então a gente precisa se atentar urgentemente em saber amar, cuidar, recepcionar aquelas pessoas que dividem a casa, que compartilham a casa conosco. E a partir de então, eu creio que vamos estar prontas também para recepcionar aquelas pessoas que estão à nossa volta. O fato é que quando a gente recebe alguém dentro da nossa casa, seja da própria família ou ainda algum amigo, a gente está reservando um tempo precioso. É realmente, pelo menos na minha visão, uma forma de você fazer com que aquela pessoa se sinta especial. Você está reservando algo precioso para você e dedicando a essa pessoa, que é o seu tempo. Além disso, a gente também precisa considerar que além do seu tempo, você vai estar dedicando total atenção àquela pessoa. Então eu costumo falar que realmente quando a gente recepciona alguém dentro do nosso lar, pelo menos na minha casa é dessa forma, é realmente para dizer para aquela pessoa que ela é sim especial. E nesse vídeo eu quero te mostrar algumas coisas que eu costumo fazer na minha casa, algumas dicas para recepcionar bem as pessoas que estão à minha volta e também a minha própria família. E calma, não é nada mirabolante, é tudo na simplicidade daquilo que está ali dentro da nossa própria casa, porém a gente precisa saber utilizar isso a favor do nosso lar com mais estratégia e com mais intencionalidade. E eu costumo falar que tudo começa pelo hall de entrada. E calma, não necessariamente você precisa ter um hall de entrada na sua casa ou no seu apartamento. Eu, por exemplo, não tenho, mas vamos considerar o ambiente hall de entrada ou como um cômodo separado ou ainda como aquele primeiro cômodo que as pessoas entram dentro da sua casa. É aquela primeira impressão que você passa logo quando as pessoas chegam. Simbolicamente, o hall de entrada no cenário da sua casa é um cômodo que vai carregar uma simbologia enorme de proteção. É justamente aquele ambiente de transição entre a rua, entre o mundo exterior e entre o seu próprio mundo, o seu lar, o seu refúgio. É realmente aquele espaço onde você passa ali por aquela descompressão. Você acabou de chegar daquele mundo externo. Então, a sua mente, o seu coração, o seu corpo precisam se conectar ao seu refúgio acolhedor. E tudo isso passa muito por esse ambiente do hall de entrada. Por isso que é tão importante a gente cuidar dos detalhes desse cômodo ou ainda desse primeiro cômodo que a gente entra. Como eu disse, não necessariamente precisa ser um cômodo separado para isso. E uma forma de você demonstrar cuidado, zelo e amor com os seus convidados através do hall de entrada é através de um aromatizador. Eu costumo falar que os aromas dentro da nossa casa falam por nós. Eles contam nossa história, eles demonstram o humor daquela casa, daquela família. Tudo isso através do olfato, né? Que é um dos nossos sentidos mais poderosos. Eu costumo falar que o olfato aciona, né, a nossa memória associativa e muitas vezes uma memória afetiva. É por isso que muitas vezes você costuma lembrar de certos momentos da sua vida somente ao sentir o cheiro de alguma coisa, porque o olfato é poderoso nesse caso.
Então, sempre deixar ali um aromatizador, seja aqueles que vem, que você coloca ali na tomada, ou aqueles normais mesmo, de varetinha, né? Que você coloca ali um aroma bem característico da sua casa, é uma forma de recepcionar super bem os seus convidados ou ainda a sua família. É como se esse aroma já dissesse para a pessoa que ela está se desligando do mundo exterior, sabe? Que ela entrou ali em um lugar seguro, em um refúgio. Isso se torna ainda mais intenso e evidente para as pessoas que moram com você, porque elas vão sentir esse aroma todos os dias. Mas para os seus convidados, amigos próximos, também é uma forma de zelo e de cuidado. É como se você dissesse ali que aquela pessoa é especial sem falar uma palavra, apenas pelo aroma, sabe? Uma outra forma é através das flores naturais. Eu confesso que pouco tempo atrás eu nem dava importância para esse elemento na decoração da minha casa. Eu achava muitas vezes que era uma futilidade, até porque você gasta dinheiro com aquelas flores e passa um tempinho, elas morrem, elas murcham e você precisa jogar tudo fora. Mas a verdade é que a minha mentalidade mudou a partir do momento que eu coloquei pela primeira vez e pude perceber a diferença na atmosfera da minha casa. Eu costumo falar que as flores naturais transmitem a alma da família que habita aquela casa, porque geralmente uma mulher que decora a casa com flores naturais, ela está simplesmente externalizando a leveza interna que ela já carrega com ela. Muitas vezes é uma mulher que já entendeu a importância que ela tem como guardiã do seu lar, a importância que ela tem na própria família, e ela já entendeu como que esse zelo e esse cuidado com os detalhes transformam completamente a atmosfera para a família dentro de casa. Então eu pude perceber realmente que a partir do momento que eu coloquei algumas flores naturais espalhadas pelos cômodos da minha casa, até mesmo a atmosfera mudou, sabe? Era uma atmosfera mais leve e você pode usar as flores de diversas formas, não só no hall de entrada, mas espalhadas mesmo pela casa, seja ali através de um lavabo, no banheiro ou ainda na sala de jantar, na sala de estar. É realmente uma forma de mudar a atmosfera e usar também as cores dessas flores a seu favor, porque cada cor de flor ali pode transmitir um significado diferente. E sim, eu preciso te falar a verdade, elas vão sim murchar com o tempo, mas o que não pode murchar é o seu desejo e o seu zelo em cuidar da sua casa através desses detalhes. Um outro jeito super simples de demonstrar cuidado ao recepcionar as pessoas na sua casa é através do lavabo ou ainda do seu banheiro social. Se dentro da sua casa você tem o lavabo, que nada mais é do que aquele cômodo que a gente destina para as visitas, que tem geralmente uma bacia sanitária e uma cuba, por exemplo, você pode usar isso através do lavabo. A gente deixa esse ambiente, geralmente, né, para recepcionar os nossos convidados. Mas se você não tiver, você pode fazer isso através do seu banheiro social. E é uma forma muito simples de demonstrar cuidado com as pessoas. Você deixa ali uma flor natural, um arranjo de flores, às vezes uma vela aromática, um recipiente com um sabonete líquido, uma toalha macia, é justamente uma forma de você dizer para aquela pessoa que ela é bem-vinda ali na sua casa, que você está cuidando dela em cada detalhe. E parece algo muito óbvio, muito simples, mas acredite se quiser, tem pessoas que não têm esse hábito de ter esse cuidado no lavabo ou no banheiro quando recebe pessoas em casa. Deixa esse ambiente de qualquer forma, muitas vezes não tem ali um papel higiênico, muitas vezes não tem uma toalha para a pessoa secar as mãos, sabe? Então, assim, parece óbvio, mas não é. Se você ainda não faz isso, passe a ter esse cuidado, sabe? Porque a pessoa realmente se sente acolhida naquele ambiente, ela se sente confortável, realmente se sente ali num lugar seguro mesmo, que vai ter tudo que ela precisa, né?
além de outras coisas, como uma vela aromática que fala ali muito sobre o aroma, né, como a gente citou anteriormente. Mas aí você deixa isso lá no lavabo. E a vela, além de transmitir o aroma, ela também transmite aquela luz, né? E traz ali um acolhimento, um aconchego para aquela pessoa naquele momento que ela precisa ir ali naquele lavabo, muitas vezes lavar as mãos, algo simples que ela precisa fazer, mas que ela já vai receber todo o cuidado que você tem dentro da sua casa. Outra forma muito especial de recepcionar bem as pessoas é através de uma mesa posta. Eu confesso que muitas vezes não dei importância para a mesa dentro do cenário da casa. Eu já morei em uma casa onde nem mesa a gente tinha. E tudo isso não porque a gente não podia comprar uma mesa, mas porque eu achava desnecessário ter. Não estava dentro dos hábitos que eu estava acostumada a ter na minha casa de infância. Mas a partir do momento que eu comprei uma mesa para o nosso lar, eu pude perceber o quanto a mesa é um móvel dentro da nossa casa que simboliza a união, a conexão entre as pessoas. Então, quando você recebe alguém, uma forma, né, de trazer essa conectividade entre vocês é através da mesa. E uma forma de recepcionar na mesa é através da mesa posta. E calma, eu sei que muitas vezes a gente fica ali com um receio de não ter louça, de não ter todos os elementos da mesa posta. Muitas vezes isso é muito associado à etiqueta, à sofisticação, mas não tem nada a ver com isso. É claro que sim, tem elementos de etiqueta, aquelas mesas super refinadas, mas não necessariamente você precisa reproduzir isso dentro da sua casa. Eu costumo falar que você precisa trabalhar com aquilo que você tem em favor do seu lar. Porque a partir do momento que você começa a usar aquilo que você tem dentro da sua casa, coisas maiores e melhores, Deus vai permitindo que você conquiste com o tempo. E foi assim comigo. Eu confesso que não sou especialista em mesa posta e a cada dia eu vou aprendendo uma coisa nova e não tenho também todos os elementos que as pessoas falam que precisa ter, mas com aquilo que eu tenho, eu consigo realmente montar ali e demonstrar o meu amor, o meu cuidado com as pessoas através dos objetos que eu coloco na mesa. Então, de forma simples, é você ter ali uma louça, um prato, um pratinho de sobremesa, depende muito do horário, né, da refeição que você vai receber os seus convidados. Você ter ali um jogo americano, por exemplo, ou ainda uma base em MDF que você coloca a capa, né? Isso geralmente é conhecido como suplá. Enfim, colocar a louça, os talheres, um copo, uma taça, guardanapo, que pode ser tanto um guardanapo de tecido, ou ainda, se você não tiver o de tecido, usa o guardanapo de papel que você encontra no mercado, que você tem em casa, sabe? Mas deixa ali um bilhetinho, por exemplo, em cada prato, em cada lugar americano na sua mesa, deixa um bilhetinho para os seus convidados. Escreva: olha, você é bem-vindo aqui, você é especial, é uma honra te receber. Aquilo traz muito acolhimento para quem se senta à sua mesa. E a mesa fala muito desse lugar de aproximação, de realmente fazer com que a pessoa se sinta especial na sua mesa, sabe? Então tenha esse zelo. E à medida que você começa com o simples, você vai incrementando aos poucos, sabe? Não é sobre luxo, não é sobre sofisticação, é muito mais sobre zelo, sobre cuidado, sobre recepção, do que propriamente a seguir regras ou seguir ali uma lista de etiqueta. Eu creio muito nisso e eu faço muito isso aqui na minha casa e eu vejo o quanto isso é bom. E novamente eu quero ressaltar para você não se atentar à mesa posta somente para convidados. Tenha esse hábito de montar uma mesa pelo menos 3 vezes na semana com a sua família. Seja no café da manhã, no almoço, no jantar, no melhor horário para vocês. Esse é um momento que eu costumo falar que Deus reserva para nós, para que a gente acalme, para que a gente respire, olhe nos olhos uns dos outros no meio da correria do dia a dia e tenha ali uma boa conversa, compartilhe planos, sonhos,
sabe? É um lugar realmente de aproximação que conecta a sua família, mas que também conecta a sua família com o Senhor. Porque a própria palavra de Deus já nos diz que Jesus se senta à mesa conosco e faz uma refeição como amigos. Mas tudo isso se a gente permitir, se a gente deixar esse lugar de honra para Jesus na nossa mesa. E como a gente falou de mesa posta, eu não poderia deixar de dar uma dica que eu sempre faço aqui na minha casa ao receber as pessoas, que é cozinhar algum prato especial para essa pessoa. Seja algum pãozinho fresco, um bolo feito ali à mão também, sem seguir ali aqueles produtos industrializados, seja ali um almoço, um prato diferente. Eu acho que a partir do momento que você coloca a mão na massa, você também está colocando afeto naquele preparo, naquele alimento, sabe? Quando você cozinha uma refeição, você está colocando todo o seu amor, todo o seu cuidado com aquela pessoa, com aquelas pessoas que você vai receber. Então, eu acredito muito que isso faz com que as pessoas se sintam especiais. Você dedicou tempo, você parou no meio do seu dia e dedicou tempo para fazer algo único para aquela pessoa. Algo que vai ter o seu tempero, que vai ter ali o seu cuidado, o seu jeito de fazer, a sua maneira de fazer, sabe? Mesmo que seja algo simples, um biscoitinho caseiro, um bolo que você faz, que coloque ali uma cobertura. Não precisa ser nada muito sofisticado, sabe? Muitas vezes a gente deixa de viver o nosso lar, a gente deixa de recepcionar as pessoas por achar que tudo tem que ser muito sofisticado, que tudo tem que ser ali muito elegante, tem que ser como você vê nas séries, nos filmes. E não, tudo tem que ser feito do seu jeito, à sua maneira, da forma como Deus te ensina a cada dia, sabe? Isso é muito valioso, porque é algo único. Foi feito ali com as suas mãos. Sem muita sofisticação, muitas vezes na rusticidade, no simples, mas o simples que preenche a alma, sabe? O simples que estreita laços, o simples que fala eu te amo sem dizer uma palavra. E eu acredito que isso é o mais importante, sabe? Na hora de receber as pessoas e na hora de compartilhar essas refeições com a sua família. E eu quis compartilhar essas ideias e inspirações com você, porque a cada dia eu creio mais que a nossa casa pode ser usada nas mãos de Deus como um instrumento para acolher não só a nossa família, mas também as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes, uma amiga que você tem vai só precisar de um café fresquinho, de uma boa conversa para desabafar, e ali naquele momento, dentro da sua casa, através desses pequenos cuidados, você vai estar curando um coração. Você vai estar sendo usada para levar cura para esse amigo ou para qualquer outra pessoa. Então, use a sua casa e permita que a sua casa seja usada por Deus para ser esse instrumento de transformação, esse instrumento de cura, esse instrumento que diz para as pessoas à sua volta o quanto elas são especiais. E se você tem alguma outra forma de recepcionar as pessoas na sua casa, que são simples, são gestos simples, que fazem bem, deixa aqui nos comentários para que a gente consiga ajudar umas às outras e para que as pessoas vejam o quanto é bom sim recepcionar as pessoas, o quanto é bom sim receber pessoas em casa, porque ao mesmo tempo que a gente é usada para curar, nós também somos curadas através de uma boa conversa, através de um alento e de um carinho, porque enquanto estamos cuidando do outro, Deus está cuidando daquilo que está no nosso coração. É isso, eu te espero nos próximos vídeos, nas próximas conversas. Beijo!